vezes acontece. A gente acha que está arrasando na comunicação não verbal e alguém fala assim, tá com essa cara por quê? Aí você fala, eu? Olhe para esta lente da verdade aqui e me diga o seguinte, quantas vezes você já julgou ou deduziu que uma pessoa estivesse pensando, sentindo, porque você estava tentando ler a comunicação não verbal dela, ou você já esteve no lugar de quem foi julgado ou acusado de estar pensando porque você fez um gesto, porque você se mexeu de um jeito diferente, porque você estava com uma comunicação não verbal que para aquela pessoa que claramente não sabe ler comunicação não verbal, indicou alguma coisa que não era bem o que você estava querendo. Você já esteve em um desses dois lugares? Porque a maioria de nós já esteve nos dois lugares. No lugar de quem faz a dedução e no lugar de quem é julgado pelo outro e fala, cara, não era nada disso que eu queria dizer. Não estava pensando nada disso. O assunto de hoje no Aulão do Pop é o maior erro que podemos cometer ou que alguém pode cometer a nosso respeito ao analisar a comunicação não verbal. Quantas vezes em situação de família, situação afetiva e profissional também, nós julgamos o outro, nós deduzimos que uma pessoa esteja gostando ou não esteja gostando daquilo que a gente está dizendo, porque a gente está tentando ler essa pessoa. Só que não existe embasamento suficiente, estudo suficiente de comunicação não verbal em nós, e aí a gente avalia errado. O maior erro da comunicação não verbal, quando nós tentamos ler o outro, é pensar um elemento e desconsiderar todo o restante da situação. E a partir disso que a gente pensa, a gente forma um prédio de 100 andares com uma fundação de isopor. E isso pode levar a términos de relacionamento, rompimentos de amizade, perda de promoção, perda de cargo em empresas. Esse tema, comunicação não verbal, é tão importante e necessário, principalmente em tempos atuais, que no Oratória de Performance eu não dei uma aula sobre isso para vocês. Tem módulos específicos para cada um dos 7 atributos principais da comunicação não verbal, com exemplos, com situações para o seu trabalho, para o seu estudo, para a sua vida. Porque a comunicação não verbal é responsável por mais de 90% dessa nossa primeira impressão, da aprovação ou reprovação dos outros a nosso respeito e também nossos a respeito das outras pessoas. A comunicação não verbal é tudo o que não é escrito ou falado. E como nós somos educados, acostumados desde pequenos a analisar aquilo que é dito e não aquilo que é mostrado, nós criamos achismos sobre as outras pessoas. Analisar a comunicação não verbal nunca vai trazer sucesso se você pegar um ponto e daquele ponto você traçar uma tese de doutorado em cima. Porque aquele ponto sozinho é fraco demais. Aquele ponto sozinho é típico de manipulador. O manipulador, quando está percebendo que ele não vai levar vantagem em cima de você, que ele está perdendo a batalha, o que ele faz? Ele se agarra em um pedaço de alguma coisa que você mostra ou diz, porque ele vê muito bem, tanto a verbal quanto a não verbal, certo? Aí ele pega aquele trechinho e aí ele explora aquilo, ele tira o holofote do seu ponto forte que estava te conduzindo para ganhar aquela conversa. E aí você cai feito um patinho, você embarca no dele, porque normalmente ele pensa alguma coisa do seu ego. E aí você fica bravo, imagina, eu não vou deixar barato, imagina que eu não vou falar, e aí você embarca na dele. Então você vinha numa linha consistente, muito bem elaborada, ele pegou um pedacinho e fez assim, ó, um desvio. Ao invés de você entender e fazer, gatinho, volta para cá, você faz o quê? Embarca na dele, perdeu. Tá? Perdeu. E com a comunicação não verbal, isso acontece com a gente o tempo inteirinho. Leve desta aula a seguinte frase: um gesto isolado não conta a história inteira. Ele pode ter relevância, ele deve ser considerado, mas nunca
considere um resumo da ópera a partir de um único gesto. 5 elementos fundamentais que você, a partir dessa aula, deve levar em consideração ao analisar a comunicação não verbal dos outros e também tomar cuidado na sua vida, porque certamente isso será visto pelos outros. Você evita o chamado ruído, você transmite a comunicação não verbal da melhor forma possível. Vamos lá. O contexto geral da situação, o histórico da pessoa, as microexpressões faciais que acompanham esse contexto, analisar os gestos que acompanham essas microexpressões faciais e outros sinais corporais que também são atributos da comunicação não verbal, como é o caso de posturas, como é o caso de linguagem corporal. Então, eu estou conversando com você dizendo que eu estou muito interessada nessa conversa, mas os meus pés estão apontando para a porta de saída, o meu corpo está de lado apontando para a porta de saída, eu estou fazendo um olho para você que está em qualquer lugar, menos no presente, conversando com você, e a minha voz está saindo de qualquer jeito. Eu não estou colocando força, eu não estou colocando energia para conversar com você. Eu estou dizendo para você que eu estou super interessada nessa conversa, na sua proposta, mas tudo meu está me mandando para fora, tipo, vaza, corre, termina logo isso e vamos embora, porque tá um saco essa reunião. Que impressão você terá a meu respeito? No mínimo, uma impressão confusa. É aquela típica situação que você levanta e fala, cara, eu não entendi direito o que rolou, porque ela estava dizendo que estava gostando da proposta, mas parecia que alguma coisa estava dizendo para ela ir embora, que ela não estava afim de estar ali. Cenário mais clássico para isso, gente, cenário de encontro. Você vai conhecer a pessoa pela primeira vez, o famoso date. A pessoa não tira o olho do celular, a pessoa está olhando para todos os lugares, menos para você. Você faz uma pergunta, ela está tão aérea que ela chega a fazer assim, ó. Hã? Desculpa. E aqui, nesse caso da conversa, nós também temos o reforço da comunicação verbal, né? Porque existe a fala para dar uma cola. Às vezes, no dia a dia, a gente não tem. Por exemplo, jogo de futebol, qualquer coisa que aconteça na televisão, que uma das partes queira assistir, você sabe que ela quer assistir aquilo, porque sempre acontece, né? Uma coisa recorrente, e bem naquela hora tem um evento, vocês precisam sair. E o motivo de atraso também já é um motivo recorrente de confusão. Porque a pessoa sempre atrasa e você está sempre pronto antes. Ou vice-versa, vai que você é a parte que gosta de assistindo. Enfim, a pessoa chega para falar, não é? E aí ela já traz a informação. Olha só, a gente tem que ir tal hora, viu? Esse viu, o bico no viu, a sobrancelha do viu, já está entregando ao outro a seguinte informação. Vê se você não vai furar de novo. Vê se você para de atrasar. Eu não aguento mais ficar esperando. Isso tudo foi no bico e na sobrancelha, para o outro. Esse outro olha você e, dependendo de tudo que acontece já no universo dele, ele já está bem bravo, bem de saco cheio de sempre ser a mesma ladainha na cabeça dele. Levanta e fala assim, pô, de novo isso? Eu já sei que tem que estar lá às 6 horas. E você já sabe que eu gosto de assistir a minha partida de futebol às 5 horas. 4h30, que horas que acontece o jogo. Tal hora. Por que você sempre arruma coisa para a gente fazer? E aí a guerra está instaurada. Porque a comunicação verbal segue aquilo que ela vê na não verbal. Isso tudo acontece dentro do seu cérebro. Se você chega com um reforço que está muito além do necessário para conseguir conversar com o outro, esse outro recebe um pacote de informação muito maior do que precisaria. Porque uma coisa é você estar chamando a atenção de uma turma de crianças. Uma coisa é você ver que a criancinha está na boca da escada, está prestes a cair e precisar chamar a atenção dela. São situações, até pelo uso de espaço que você tem, se você está muito longe dessa criança, que você precisa jogar mais força, tanto na sua comunicação verbal, quanto na sua comunicação não verbal. A criança está longe. Longe que eu falo, gente, vamos lá, 3 metros, 4 metros.
não é um negócio que se ela der um passo para frente, você consegue virar mulher elástico, correr lá e pegar, entendeu? Ou um super-homem que voa e cata a criança. Ela vai se machucar. Então, a ênfase que você coloca na sua voz, a expressão facial que você entrega na não verbal e, de repente, a sua postura e o seu gesto precisam de mais força, de mais energia, porque existe um maior esforço a ser feito. Agora, quando você sabe que a sua comunicação verbal já está forte demais, porque você também tem emoções, sentimentos que já estão muito aflorados, e você ainda carrega muito a sua comunicação não verbal, a chance de atrito é maior. Por quê? Porque existe uma entrega que está além do que era necessário, é o copo que transborda. Você só tem que encher o copo. Se você faz o copo transbordar, vai molhar em volta, vai sujar a mesa. E aí a gente pega esse exemplo dessa aula e espelha para várias coisas na nossa vida. Quantas vezes você foi avaliado em uma reunião porque você resolveu sentar e cruzar o braço, mas você não estava insatisfeito? Você sabia que pessoas que são muito introvertidas realizam, sem querer, uma tentativa de fechar o circuito para se concentrar mais? Elas realizam movimentos em que elas se sintam mais coladas nelas mesmas. Pernas mais juntas, o corpo ocupando um espaço que, para a gente que assiste, parece que ela está espremida, que ela está tensionada. Está tensionada. Mas para ela, o que ela está tentando fazer é um alinhamento. Ela está tentando se concentrar nela mesma. Não tem nada a ver com insatisfação. É o famoso, querido, você não é o umbigo da galáxia. Nem tudo é sobre você, não tem essa frase que a gente falou no popular? É isso, gente. Se todo o restante dela não entrega insatisfação, possivelmente não é isso. Não julgue essa pessoa desse jeito. Tem gente que tem problema de ombro, problema nas costas, senta muito errado. Então, o fato de cruzar o braço alivia determinadas regiões no corpo. O braço cruzado pode indicar uma contrariedade, mas não só isso. Ele pode indicar frio, ele pode indicar uma tentativa de concentração, ele pode representar apenas uma situação de conforto. A gente precisa estudar o contexto da comunicação não verbal somado a todos os atributos dela. É sempre importante que você considere aquele elemento que chamou a atenção primeiro e analisar, inclusive, se você não está apenas espelhando no outro. Sabe aquela pessoa que tem alguma parte do corpo dela que ela não gosta, que ela sente que incomoda? E normalmente, quando ela bate o olho em alguém, é a primeira coisa que ela olha no outro? Ela está espelhando no outro algo que nela chama sempre a atenção dela. Vou dar um exemplo clássico. Pessoas que se incomodam com a barriga. Toda vez que elas vão provar uma roupa, que elas vão se vestir, a primeira área do corpo delas, quando elas se olham no espelho, qual é? A barriga, porque é uma área que a elas incomoda. Então, elas têm medo, elas sentem incômodo de que isso chame atenção para os outros a respeito dela. É natural que essa pessoa, quando olha alguém, faça o contato visual, tende a ser a primeira coisa que a gente faz, né? Você olha outra pessoa e pá! E você vai para a barriga. É uma comparação, mesmo que inconsciente, mas também é um espelhamento. Por quê? Porque em você é a primeira área que você olha. Então, na comunicação não verbal é o que você olha no outro também. A comunicação não verbal tem um poder tão forte, mas tão forte, que ela responde por mais de 90% nessas primeiras impressões. Ela responde, inclusive, pelas duas perguntas que o nosso cérebro faz quando bate no outro. Eu converso muito sobre isso com vocês. Porque a decisão de você permitir que essa pessoa chegue perto de você ou de você se afastar porque não te interessa, também vai por aí. Também sai disso. Eu citei em uma das aulas na nossa websérie de comunicação com foco em vendas, eu vou deixar a playlist para vocês aqui no final, tá? E também vou colocar na home aqui do canal. É uma das primeiras playlists, Comunicação para Vendas. Eu citei em uma dessas aulas um exemplo que eu menciono para vocês também dentro do curso, do OP, tá? Que é a situação de você estar em uma calçada, numa rua deserta,
e você percebe que lá na esquina alguém cruza e volta e vem na sua direção. Essa pessoa está com um moletom, daqueles que tem bolso na frente, e você não vê, não consegue estabelecer contato visual com ela, você não consegue ver o rosto dessa pessoa, então você não sabe quem está vindo ali. Essa pessoa está usando um moletom com capuz e ela está com aquele capuz que você não enxerga os olhos, tá bom? De repente, quando ela percebe que tem alguém vindo também, ela coloca as mãos no bolso desse moletom. Se você é uma pessoa que vive em grandes centros urbanos, tem um histórico de ter passado por uma situação de violência urbana de alguma espécie, o seu sistema de alerta nesse momento será ativado imediatamente. Ele dirá a você, ou você vai partir para a briga, ou você vai dar linha na pipa, vai correr. Cada um de nós tem um reflexo diferente, certo? Isso é uma característica típica da consequência de uma comunicação não verbal. Existem atributos na comunicação não verbal que também usam bastante simbologias. O atributo da imagem é um desses atributos. Tem um módulo bônus para vocês chamado Imagem de Performance, que eu falo sobre significado das cores, falo de mais de 10 cores nesse curso com você. A simbologia das formas, o que cada uma das formas daquilo que a gente veste representa, e a roupa versus principais segmentos de mercado que nós temos para o trabalho, porque o nosso foco no curso é oratória e comunicação para quem vende produto, serviço ou ideia/conteúdo, certo? Então vocês têm aqui nesse QR Code e no link que está aqui no box de descrição do vídeo, acesso ao preço de lançamento do Oratória de Performance para você dominar não só a comunicação não verbal, mas atributos da comunicação verbal, narrativas, storytelling, vilões da oratória, o medo de falar em público, superar a glossofobia. O curso está completíssimo, para que você também veja a potência que é estudar oratória e comunicação, para que você deslanche na sua vida com autonomia. Eu não fiz oratória de performance, como, infelizmente, materiais que eu já tive que comprar no passado, que eram fragmentos de conteúdo, né? Eu fiz um curso completo, porque eu trabalho com isso há muito tempo, são mais de 20 anos de mercado, e eu sei que pedaços ajudam, mas não resolvem. O que resolve é você conseguir gerar a autonomia a partir de um estudo para que você também se coloque, para que você também faça os seus testes. De hoje em diante, o que eu desejo que você faça, que você reveja essa aula aqui quantas vezes você sentir necessidade, sentir vontade, e comece a ser um auto-observador. Comece a analisar a sua postura, os seus gestos. Observe se alguém julga alguma coisa que você está falando de um jeito diferente do que você intencionou. Porque às vezes acontece, a gente acha que está arrasando na comunicação não verbal e alguém fala assim, tá com essa cara por quê? Aí você fala, eu? Nada. E às vezes é nada mesmo. Dúvidas você deixa aqui embaixo que eu mesma respondo. Quem esperou até agora para se inscrever no canal, contribuir com o vídeo deixando o seu like. Esse é o momento, essa é a sua hora, isso me ajuda muito. E para você levar a sua comunicação e a sua oratória a um outro nível, estou te esperando na aula 1. Só você clicar aqui embaixo e fazer a sua matrícula no curso, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!